O relógio marcava as 7h30 da manhã quando o primeiro alarme soou. O som estridente cortou o ar da fábrica da Maison Flash, como se fosse um grito metálico que anunciava o início de mais um dia turbulento. Era a mesma rotina de sempre. A cada 15 minutos, o sistema de refrigeração disparava o alerta. Travava o maquinário e parava a produção. Cada toque daquele alarme equivalia a milhões de reais sendo engolidos pelo tempo perdido. Os engenheiros corriam de um lado para o outro como soldados em campo de batalha. Pranchetas nas mãos, planilhas abertas nos computadores, cálculos e mais cálculos sendo refeitos. 10 profissionais altamente qualificados, formados nas melhores universidades, estavam ali tentando decifrar o enigma que sugava o fôlego da empresa. O suor escorria em seus rostos, mas a resposta não vinha. O alarme continuava implacável, como se zombasse de todos eles. Enquanto isso, discretamente, Marcos Vieira, o faxineiro de 53 anos, empurrava seu carrinho de limpeza pelos corredores. Silencioso, quase invisível, ele observava cada detalhe. Com passos lentos, anotava em seu pequeno bloco de notas as horas em que o alarme disparava, as condições do ambiente e até a temperatura que via nos painéis digitais espalhados pelo setor. Para ele, aquilo não era apenas um problema da empresa. Era um quebra-cabeça fascinante. Marcos sempre teve paixão por mecânica. Desde criança desmontava rádios, consertava bicicletas e improvisava reparos em qualquer coisa que parasse de funcionar em casa. Mas a vida não lhe deu muitas chances. Com apenas a 4ª série concluída, precisou trabalhar cedo para ajudar a família. A educação formal lhe foi arrancada, mas a curiosidade nunca deixou de arder. Estudar em silêncio, à noite, com livros usados e revistas técnicas que encontrava no lixo, virou seu refúgio. Naquele dia, o caos parecia ainda maior. O alarme disparou às 8h15, depois às 8h30 e assim seguiu. Os engenheiros tentavam calibrar válvulas, trocar sensores, ajustar pressões, mas nada mudava. O desespero já se estampava no rosto do CEO da Maison Flash, André Mesoterro, um homem de fala firme e olhar impenetrável. Do alto de sua sala envidraçada, ele via milhões escorrendo pelo ralo a cada 15 minutos e sabia que, se não resolvessem logo, contratos internacionais poderiam ser perdidos. Enquanto os engenheiros discutiam freneticamente ao redor das máquinas, Marcos rabiscava mais uma anotação em seu bloco. Era sua maneira de se aproximar de um universo que tanto admirava, mas ao qual nunca teve acesso. Não esperava ser notado, muito menos ouvido. Porém, ao ver a sequência de falhas se repetindo exatamente no mesmo intervalo, não conseguiu se conter. Com a voz calma, disse: "Se quiserem, eu posso ajudar." A frase ecoou no meio da confusão como um tiro inesperado. Alguns engenheiros pararam por um instante, outros se entreolharam e, em seguida, as risadas explodiram. À frente delas estava Leandro Queiroz, engenheiro sênior, conhecido por seu sarcasmo. "Ajudar? Ajudar! O faxineiro quer resolver o que 10 engenheiros não conseguem." O riso se espalhou como fogo em palha seca. Marcos abaixou o olhar, envergonhado, mas não recuou. Continuou firme, segurando o bloco de notas contra o peito. O clima de deboche atravessou os corredores até chegar aos ouvidos do CEO da Maison Flash. André Mesoterro, irritado, saiu de sua sala e caminhou até o grupo. "O que está acontecendo aqui? Estamos enfrentando uma crise e encontro minha equipe rindo?" Leandro, ainda tentando segurar a risada, respondeu: "É que o faxineiro disse que pode resolver o problema." O silêncio caiu pesado. O senhor virou o rosto lentamente para Marcos. Seus olhos frios e inquisitores se fixaram naquele homem simples de uniforme azul. Aproximou-se, ignorando os olhares incrédulos dos engenheiros, perguntou André: "O senhor disse que pode nos ajudar?" Marcos respirou fundo. A vergonha se misturava à coragem que nascera dentro dele. Tocou calma, disse: "Eu observo estas máquinas há anos, faço anotações, estudo em casa o pouco que consigo. Talvez eu não tenha a formação que eles têm, mas sei que posso contribuir." O senhor manteve o olhar sério, avaliando cada palavra. Então disse, em tom desafiador: "Se o senhor realmente puder ajudar, eu pessoalmente vou ajudá-lo a realizar o seu sonho. Mas saiba que não há espaço para brincadeiras. A Maison Flash está em jogo." O coração de Marcos disparou.
Aquilo poderia mudar sua vida ou destruí-la de vez diante de todos. Ele apertou o bloco de notas com força, como segurando a última chance da existência dele. E enquanto o próximo alarme se preparava para soar, uma nova história começava a nascer dentro daquela fábrica. O relógio marcava 8h45. O ar na fábrica parecia carregado, como se todos respirassem juntos em expectativa. O próximo alarme estava prestes a soar. Os engenheiros, ainda descrentes, cruzaram os braços, observando o faxineiro, que ousava dizer que poderia resolver um problema que milhões em tecnologia não tinham conseguido. O silêncio foi quebrado apenas pelo som mecânico dos compressores girando, até que o alarme disparou mais uma vez, cortando o ambiente como uma navalha. Marcos não se assustou. Diferente dos outros, que imediatamente correram para as telas de monitoramento, ele abriu seu bloco de notas, já gasto pelo tempo. Folheou calmamente até encontrar uma página onde havia uma sequência de horários rabiscados com o lápis. Ali estavam os registros dos últimos meses, cada acionamento, cada intervalo, cada detalhe que parecia invisível aos olhos dos engenheiros. Observem, disse Marcos com a voz serena. Não é aleatório. O sistema dispara exatamente a cada 15 minutos. Não importa a pressão, não importa a temperatura. É como se fosse programado para falhar. Leandro Queiroz balançou a cabeça, debochado. Isso qualquer criança pode perceber olhando o relógio, Marcos. O problema é saber por quê. O CEO, André Mesoterro, levantou a mão, silenciando a sala. Seus olhos estavam fixos no faxineiro. Continue, Marcos. O que você pensa? Marcos respirou fundo. Aquilo era mais do que falar. Era desafiar anos de preconceito. Era mostrar que sua paixão por mecânica não era apenas um passatempo de um homem sem estudo. O problema está no ciclo do compressor secundário. Eu notei que sempre que ele é acionado, há uma queda rápida de pressão que o sistema interpreta como falha crítica. O alarme é disparado não porque existe um defeito real, mas porque o sensor principal entende essa queda como risco de colapso. Houve um burburinho entre os engenheiros. Alguns franziram o senho, outros riram em tom nervoso, mas o CEO não piscou. E qual seria a solução segundo você? Perguntou André. Marcos levantou os olhos do bloco e encarou diretamente o CEO. É preciso recalibrar o sensor principal para reconhecer a variação como parte normal do ciclo. Ele não foi ajustado corretamente após a última manutenção. Eu tenho certeza disso porque comparei os registros das últimas semanas. O padrão só começou quando houve trocas de peças no setor de resfriamento. Um silêncio denso tomou conta do lugar. Era como se todos estivessem presos em uma corda bamba entre acreditar ou desdenhar de vez. Até que, surpreendentemente, o engenheiro mais jovem da equipe, Cláudio Amaral, deu um passo à frente. Ele tem razão, disse Cláudio, abrindo no tablet o relatório da última manutenção. Aqui está. Houve substituição do sensor há 3 meses e, desde então, começaram os alarmes. Os olhares se cruzaram, tensos. Leandro cerrou os punhos, contrariado, enquanto os outros engenheiros cochichavam entre si. O CEO, sem perder tempo, ordenou. Cláudio, faça o ajuste que ele sugeriu, agora. O jovem engenheiro correu até o painel de controle. Suas mãos tremiam levemente enquanto digitava os novos parâmetros no sistema. Os segundos pareciam eternos. O ambiente inteiro aguardava o próximo alarme, o julgamento final. O relógio avançava, 8h50, 8h55. Todos olhavam para os monitores, para as luzes vermelhas que costumavam piscar em desespero. Nada aconteceu. O compressor secundário iniciou seu ciclo e o sistema seguiu funcionando em silêncio, como se finalmente tivesse encontrado paz. O alarme não tocou. Os olhos do CEO brilharam. Ele se virou lentamente para Marcos, que ainda segurava o bloco contra o peito, e disse com a voz carregada de emoção contida. Senhoras e senhores, o faxineiro salvou a Amazon Flash. Um misto de aplausos e silêncio constrangido percorreu a sala.
Alguns engenheiros aplaudiram, timidamente. Outros apenas desviaram o olhar. Marcos, humilde, abaixou a cabeça e tentou sorrir. Para ele, aquilo não era vitória sobre ninguém, era apenas a confirmação de que sua paixão por mecânica tinha valor. Mas enquanto a fábrica retomava a normalidade, um detalhe passou despercebido pela maioria. O sistema ficou estável por meia hora, mas às 9h15 o alarme voltou a disparar. O som ecoou, dessa vez ainda mais alto, como um aviso sombrio de que o problema estava longe de ser totalmente resolvido. Marcos levantou os olhos, surpreso. O bloco de notas já não parecia suficiente. Aquele era apenas o começo de um mistério muito maior do que ele poderia imaginar. O silêncio de alívio que havia tomado conta da fábrica foi despedaçado pelo novo disparo do alarme. Trim! O som ecoou pelo galpão como um trovão inesperado. Todos congelaram. Alguns engenheiros que, segundos antes, se sentiam humilhados, agora encontravam combustível para o sarcasmo. Leandro Queiroz cruzou os braços, um sorriso frio em seu rosto. "Eu disse que era sorte de principiante", murmurou, alto bastante para todos ouvirem. Mas Marcos não respondeu. Seus olhos estavam fixos nas luzes piscando no painel. Ele respirou fundo, abriu novamente o bloco de notas e começou a folhear as páginas freneticamente. Havia algo ali que não fazia sentido. O CEO André Mesoterro, impaciente, se aproximou. Sua voz soou como um trovão contido. "Marcos, você nos deu uma solução que funcionou, por um tempo. Agora quero saber, por que voltou?" Marcos demorou a responder. Seu olhar vagava entre os registros que ele mesmo havia feito nos últimos meses. De repente, um detalhe chamou sua atenção. Nem todos os disparos eram iguais. Alguns eram simples falhas de leitura, mas outros estavam associados a um fenômeno maior. Ele levantou os olhos, firme. "O problema não está apenas no sensor. Existe algo mais profundo acontecendo no sistema de refrigeração." Um silêncio desconfortável tomou conta da sala. O faxineiro, sem diploma, acabava de dizer o que os engenheiros não tinham coragem de admitir, que a falha podia ser estrutural, muito mais grave do que todos imaginavam. Cláudio Amaral, o jovem engenheiro, foi o primeiro a apoiar. "Eu também percebi isso. A pressão do compressor secundário cai em momentos específicos, mas agora notei que o consumo de energia da linha inteira aumenta minutos antes do alarme disparar. É como se houvesse uma sobrecarga." Marcos assentiu. "Exato. E essa sobrecarga não pode ser fruto apenas de mau ajuste. Parece haver um bloqueio intermitente no fluxo de refrigeração. Algo está impedindo o sistema de manter a estabilidade." Os engenheiros se entreolharam. Era uma hipótese perigosa. Se houvesse bloqueio no fluxo, a pressão poderia subir de repente e causar não só a parada da fábrica, mas um acidente sério. O CEO estreitou os olhos. "Está me dizendo que a Maison Flash corre risco de explosão?" "Não uma explosão imediata. Mas, se o bloqueio aumentar, sim, pode acontecer." O ar ficou pesado. Até Leandro, que tanto zombava, perdeu o sorriso. Era como se todos percebessem, pela primeira vez, que aquele homem simples talvez fosse a única esperança real. André se aproximou de Marcos. "Quero que você trabalhe ao lado dos engenheiros. A partir de agora terá acesso ao setor técnico. Se encontrar a causa, Marcos, prometo diante de todos, vou investir pessoalmente na sua formação." As palavras do CEO ecoaram fundo. Pela primeira vez em anos, Marcos sentiu que alguém acreditava nele. Seus olhos marejaram, mas eles manteve firmes. Naquela noite, quando todos já haviam ido embora, Marcos permaneceu na fábrica. Ele caminhava sozinho pelos corredores metálicos, ouvindo o som constante dos compressores. Abriu seu bloco de notas e começou a cruzar horários, consumos de energia e temperaturas. Foi então que ele percebeu algo que gelou sua espinha. O problema só acontecia durante os turnos de maior produção e sempre após a entrada de um lote específico de matéria-prima.
Isso não é coincidência, murmurou para si mesmo. Era como se alguém em algum lugar tivesse planejado aquilo. O som distante de passos interrompeu seus pensamentos. Marcos se virou, mas o corredor estava vazio. Ainda assim, ele teve a estranha sensação de estar sendo observado. Fechou o bloco de notas e guardou no bolso. O alarme poderia ser um defeito técnico, ou talvez, apenas talvez, estivesse ligado a algo muito mais obscuro dentro da Maison Flash. Enquanto as luzes da fábrica se apagavam, o mistério começava a se transformar em perigo real. Na manhã seguinte, a fábrica despertou sobre uma atmosfera estranha. O som dos motores parecia mais grave, como se carregasse um peso oculto. Marcos chegou cedo, antes mesmo do primeiro turno, trazendo consigo o bloco de notas. Dormira pouco, mas sua mente estava acesa, tomada pela ideia de que o problema não era apenas técnico. Enquanto caminhava pelos corredores, observava detalhes que ninguém mais reparava. Marcas de ferramentas fora do lugar, válvulas ligeiramente tortas, registros de manutenção com lacunas suspeitas. Tudo isso se juntava em sua mente como peças de um quebra-cabeça invisível. No refeitório, encontrou Cláudio Amaral, o jovem engenheiro. O rapaz parecia cansado, mas curioso. Marcos, fiquei pensando a noite inteira sobre o que você disse ontem. Se houver mesmo um bloqueio intermitente, não é natural. Alguém teria que provocar isso. Marcos olhou em volta, certificando-se de que ninguém ouvia. Eu também cheguei a essa conclusão. E acredito que não é uma falha, Cláudio. É sabotagem. As palavras pesaram no ar. Cláudio arregalou os olhos, mas antes que pudesse responder, o barulho do alarme cortou novamente o ambiente. Os dois correram para o setor de refrigeração. Desta vez, Marcos não foi apenas observador. Ele se ajoelhou perto das tubulações, encostou o ouvido e percebeu um som diferente, uma vibração irregular, como se algo estivesse obstruindo o fluxo. Tocou o metal e sentiu a pulsação desigual da pressão. "Aqui!" gritou. "O bloqueio está nessa linha!" Os engenheiros cercaram o local. Leandro, ainda incrédulo, abriu a tubulação com pressa. Quando a válvula se soltou, todos ficaram em choque. Havia um pedaço de borracha prensado dentro do cano, forçando o entupimento. "Isso não pode ter parado aí sozinho", murmurou Cláudio. Leandro, agora sem palavras, engoliu seco. A borracha estava posicionada de forma estratégica, impossível de ser fruto de acaso. Era uma prova clara de que alguém queria sabotar a produção. O CEO, André Meseterro, foi chamado imediatamente. Ao ver a peça incriminadora, seu rosto endureceu. "Isso muda tudo", disse ele. "Não é apenas um problema mecânico, é um crime contra a Maison Flash." Marcos, firme, acrescentou. "E se encontraram isso aqui, pode haver mais pontos de bloqueio escondidos." O clima dentro da fábrica virou de guerra. A ordem do CEO foi clara. Cada centímetro do sistema seria inspecionado. Mas, nos bastidores, o medo crescia. Quem estaria por trás da sabotagem? Seria alguém de dentro. Naquela noite, enquanto a fábrica esvaziava, Marcos decidiu voltar sozinho ao setor de refrigeração. Ele sabia que havia mais sinais a serem descobertos. Seguindo sua intuição, abriu uma pequena escotilha lateral e, para sua surpresa, encontrou outro objeto preso, um fragmento metálico, cuidadosamente colocado para causar desgaste gradual. Antes que pudesse guardá-lo, ouviu passos pesados atrás de si. Virou-se, mas não viu ninguém. O corredor estava mergulhado em penumbra. Um arrepio percorreu sua espinha. De repente, uma voz baixa ecoou na escuridão. "Está se metendo onde não deve, faxineiro." O coração de Marcos disparou. Ele sabia, naquele instante, que sua vida também corria perigo. A luta pela sobrevivência da empresa havia se transformado em uma batalha invisível contra inimigos que não mediriam esforços para silenciá-lo. E agora, não era apenas a Maison Flash que estava em risco, era ele próprio. O corredor estava escuro, iluminado apenas por lâmpadas fracas que piscavam de tempos em tempos. Marcos, com o fragmento metálico ainda em mãos, sentiu o coração martelar no peito. A voz que ecoara segundos atrás sumira no silêncio, mas a sensação de estar sendo vigiado continuava a queimar sua nuca.
Ele guardou a peça rapidamente no bolso e caminhou com passos firmes, tentando parecer calmo. A cada sombra que se movia, imaginava um inimigo prestes a atacá-lo. Mas nada aconteceu. Ao chegar à saída lateral da fábrica, respirou fundo. Estava seguro, ao menos por enquanto. No dia seguinte, o clima no setor era pesado. Os engenheiros comentavam em sussurros sobre a sabotagem. O CEO, por sua vez, havia convocado uma reunião de emergência. Na sala de conferências, com paredes de vidro e ar-condicionado gelado, André Mesotero lançou seu olhar severo sobre todos os presentes. A Maison Flash está sob ataque, e o inimigo está entre nós. Um burburinho percorreu a sala. Leandro franziu a testa, contrariado, mas não disse nada. Cláudio, inquieto, olhava de canto para Marcos, como se temesse que alguém pudesse descobrir que haviam investigado sozinhos na noite anterior. André prosseguiu. A partir de hoje, todas as áreas técnicas terão vigilância redobrada. Quero relatórios diários. E quem tiver algo a esconder, que saiba, será descoberto. Marcos permaneceu em silêncio no fundo da sala. Não era oficialmente parte da equipe, mas o CEO fez questão de mantê-lo ali. Havia algo simbólico naquela presença. O faxineiro que desvendara mais do que os engenheiros. Após a reunião, Cláudio se aproximou falando baixo. Você precisa mostrar ao CEO o que encontrou ontem à noite. Aquela peça metálica é prova concreta. Marcos hesitou. Ainda não. Se mostrarmos agora, quem fez isso vai saber que estamos perto da verdade. Preciso juntar todas as peças antes. O jovem engenheiro engoliu seco, mas concordou. Naquela mesma tarde, enquanto limpava o corredor próximo ao setor de refrigeração, Marcos percebeu algo estranho. O carrinho de ferramentas de Leandro estava encostado em um canto onde nunca deveria estar. O detalhe não passou despercebido. Lembrava-se das marcas de chave de inglesa que havia visto na tubulação sabotada. O pensamento o incomodou. Seria possível que Leandro, o engenheiro mais experiente e também o mais hostil a ele, estivesse envolvido? Decidido a investigar, Marcos voltou ao setor após o expediente. Caminhava em silêncio, atento a qualquer ruído. Ao abrir uma das caixas de manutenção, encontrou um saco plástico com pequenos pedaços de borracha idênticos ao que entupira a tubulação. Antes que pudesse reagir, uma voz soou atrás dele. Procurando por algo, Marcos. Era Leandro. Seu olhar era frio, cortante, e em sua boca havia um sorriso que não trazia alegria, apenas ameaça. Não é do seu nível se meter aqui. A empresa é muito grande para um faxineiro achar que pode salvar o mundo. Marcos, com o coração disparado, fechou o punho em volta do saco plástico. Ele sabia. Tinha acabado de encostar na verdade. E com isso, acabara de se transformar em alvo. Naquela noite, voltou para casa em silêncio. Sentado à mesa simples da cozinha, abriu seu bloco de notas e começou a escrever. Cada detalhe, cada pista, cada peça encontrada. Sabia que, se algo lhe acontecesse, aquele caderno seria a sua única voz. Mas a pergunta martelava na mente dele. Por que alguém sabotaria a Maison Flash? Não era apenas um ataque contra máquinas. Havia algo muito maior escondido por trás. E ele estava prestes a descobrir. A noite caiu pesada sobre a cidade. Marcos, sentado em sua cama simples, não conseguia dormir. O saco plástico com pedaços de borracha repousava sobre a mesa, ao lado do bloco de notas já repleto de rabiscos. Seu coração dizia que aquela prova o colocava em risco, mas sua mente gritava que era também a chave para entender o verdadeiro motivo da sabotagem. Na manhã seguinte, ao chegar à fábrica, o clima estava ainda mais tenso. Guardas de segurança circulavam pelos corredores e o CEO André Mesotero parecia mais preocupado do que nunca. A Maison Flash estava prestes a assinar um contrato bilionário com parceiros internacionais e qualquer falha no sistema poderia ser usada como argumento para descredibilizar a empresa. Marcos, em silêncio, observava tudo. Quando cruzou com Cláudio, chamou-o discretamente para um canto. Cláudio, encontrei mais do que peças soltas. Acho que Leandro está envolvido diretamente. Os olhos do jovem engenheiro se arregalaram. Você tem certeza? Marcos mostrou o saco plástico escondido sob o uniforme. Absoluta.
Mas precisamos descobrir o porquê. Ninguém arrisca a própria carreira por diversão. Cláudio pensou por um instante e respondeu: se for o que eu estou imaginando, não é apenas sobre carreira, é sobre dinheiro. Naquela tarde, Marcos resolveu arriscar. Fingindo estar limpando a sala de reuniões, deixou-se permanecer ali quando os diretores começaram a discutir os detalhes do contrato. Escutou em silêncio enquanto o CEO falava sobre prazos, cláusulas e o valor astronômico envolvido: 2 bilhões de reais em investimentos estrangeiros. Foi então que uma frase chamou sua atenção. Um dos diretores mencionou que concorrentes estavam tentando derrubar a Maison Flash para assumir o acordo. De repente, tudo fez sentido. A sabotagem não era apenas obra de um traidor interno, era parte de um plano orquestrado por forças externas dispostas a pagar caro para ver a empresa cair. À noite, de volta ao setor de refrigeração, Marcos e Cláudio investigaram os registros de manutenção antigos. Descobriram que Leandro tinha acesso exclusivo a determinadas áreas sem fiscalização. Mas havia mais. Movimentações financeiras em sua conta pessoal, identificadas por Cláudio, em documentos que não deveriam estar acessíveis, mostravam depósitos vultosos vindos de empresas estrangeiras. Cláudio estava pálido. Ele está vendido, Marcos. Leandro está sendo pago para destruir a Maison Flash. Marcos fechou o bloco de notas com força. Então não estamos lutando contra uma falha técnica. Estamos lutando contra uma conspiração milionária. O próximo passo era claro: reunir provas concretas e apresentá-las ao CEO. Mas Marcos sabia que, quanto mais perto chegassem da verdade, maior seria o risco. E a confirmação disso veio poucas horas depois. Quando saiu da fábrica naquela noite, percebeu que um carro preto o seguia pelas ruas desertas. Tentou despistar, virou em becos, acelerou o passo, mas o carro continuava atrás dele. Só conseguiu se livrar quando correu para dentro de uma padaria ainda aberta, fingindo naturalidade. Do outro lado do vidro, o carro permaneceu estacionado por alguns minutos antes de desaparecer. Ofegante, Marcos compreendeu que havia ultrapassado o ponto de não retorno. Já não era mais apenas um faxineiro curioso tentando resolver um problema mecânico. Agora, ele era a peça central em um jogo de poder bilionário, onde empresas, contratos e até vidas estavam em jogo. E sabia que, se não se protegesse, seria apenas questão de tempo até tentarem silenciá-lo para sempre. A madrugada ainda cobria a cidade quando Marcos chegou mais cedo à fábrica. O silêncio metálico dos corredores parecia presságio de algo sombrio. Ele sabia que o tempo estava contra ele. Quanto mais próximo da verdade, mais perigosa se tornava sua posição. O bloco de notas estava escondido no fundo do uniforme, junto com o saco plástico das peças que incriminavam Leandro. Cláudio, pálido e cansado, apareceu minutos depois. Marcos, precisamos agir hoje. Se não mostrarmos isso ao CEO imediatamente, talvez não tenhamos outra chance. Marcos assentiu, mas não respondeu. Seu olhar estava fixo na sala de máquinas, como se pressentisse o que estava prestes a acontecer. De repente, o alarme disparou. O som estridente ecoou por toda a fábrica. Mas desta vez algo estava diferente. As luzes de emergência acenderam em vermelho e os painéis mostravam um aumento anormal de pressão. Não era mais uma falha controlada. Era uma situação crítica. Os engenheiros correram em desespero, mas Leandro foi o último a chegar. Sua expressão estava estranhamente calma, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. "Todos para trás", ordenou com uma autoridade dura. "Vou assumir o controle." Mas Marcos não se moveu. Seus olhos se estreitaram. Ele sabia, Leandro não estava ali para salvar nada. "Não!", gritou Marcos. "Ele está por trás disso. É ele quem sabota o sistema." O clima explodiu. Engenheiros se entreolharam, atônitos. O CEO André, que acabara de chegar à sala, encarou Leandro com desconfiança. "É verdade o que estou ouvindo?", perguntou o CEO, sua voz grave cortando o ar. Leandro riu, um riso seco e amargo. "Vocês realmente vão acreditar em um faxineiro? Esse homem é um nada. Não tem diploma, não tem conhecimento, não tem lugar aqui." Marcos deu um passo à frente,
tirando o saco plástico do bolso e levantando-o diante de todos. Então explique isso, Leandro. Pedaços de borracha e fragmentos de metal encontrados exatamente nas linhas que você supervisionava. Isso não é acidente, é crime. Um murmurio de choque percorreu a sala. Leandro, pela primeira vez, perdeu o controle da expressão. Seus olhos faiscaram de raiva e, em um gesto rápido, ele empurrou Marcos contra a parede. Você não sabe com quem está lidando, gritou enquanto segurava o uniforme de Marcos com força. Os seguranças avançaram, mas o caos já estava formado. O painel de controle apitava sem parar, indicando que a pressão estava chegando ao limite. Se ninguém intervisse, toda a linha de refrigeração poderia explodir. Com esforço, Marcos conseguiu se soltar e correu até o painel. Suas mãos tremiam, mas sua mente estava clara. Folheou rapidamente o bloco de notas, localizando as anotações que havia feito em casos semelhantes. Gritou para Cláudio: "Abra a válvula de escape 3, agora!" Cláudio não hesitou. Girou a válvula com toda a força. O sistema tremeu, soltando um rugido metálico. Por um instante parecia que tudo iria implodir. Mas em seguida, a pressão começou a cair. O som estridente dos alarmes diminuiu até se calar por completo. O silêncio voltou à sala, pesado e denso. Marcos, ofegante e ainda com o bloco em mãos, encarou todos ao redor. Leandro, por sua vez, estava imóvel. Os seguranças já o cercavam e o CEO André se aproximou lentamente. Seu olhar, duro como pedra, pousou sobre o engenheiro. "Você traiu a Maison Flash", disse André, então cortante. "Está preso." Leandro tentou reagir, mas foi contido. Enquanto era levado para fora, lançou a Marcos um olhar de ódio que prometia vingança. O faxineiro respirou fundo. Tinha vencido aquela batalha. Mas sabia que a guerra ainda não havia terminado. O contrato bilionário ainda estava em jogo e os inimigos externos que financiaram Leandro continuaram à espreita. E agora, mais do que nunca, o destino da Maison Flash estava nas mãos de um homem simples, armado apenas com coragem, um bloco de notas e a paixão pela mecânica. O sol da manhã atravessava os vidros altos da Maison Flash quando a notícia se espalhou. Leandro Queiroz, o engenheiro de maior prestígio da empresa, havia sido preso por sabotagem. Funcionários cochichavam pelos corredores, chocados. Uns se perguntavam como um homem tão respeitado poderia trair a corporação. Outros olhavam em silêncio para Marcos, o faxineiro que desnudara toda a verdade. Mas Marcos não buscava olhares. Enquanto todos comentavam, ele se manteve discreto, limpando o chão como fazia todos os dias. Por dentro, porém, sabia que sua vida jamais seria a mesma. Na sala de reuniões, o CEO, André Mesotero, reuniu a diretoria e os engenheiros, incluindo Marcos. O clima era solene. "Senhores", começou André, sua voz firme preenchendo o ambiente. "O inimigo tentou nos destruir por dentro, mas não conseguiu. E devemos isso a alguém que não estava em nenhum organograma, mas que enxergou o que ninguém mais viu." Os olhares se voltaram para Marcos. Ele abaixou a cabeça, constrangido. "Marcos Vieira", continuou André, "salvou não apenas a produção, mas o futuro da Maison Flash. Se hoje ainda temos um contrato bilionário em andamento, é por causa dele." Um silêncio respeitoso tomou a sala, seguido de aplausos intensos. Cláudio sorriu com orgulho, enquanto alguns engenheiros, antes descrentes, agora batiam palmas com sinceridade. Mas Marcos, em vez de sentir triunfo, lembrava-se das palavras de Leandro: "Você não sabe com quem está lidando." E sabia que o jogo não terminava ali. Leandro era apenas uma peça. Por trás dele havia forças muito maiores. No fim da reunião, André chamou Marcos em particular. "Eu investiguei mais a fundo", revelou o CEO com um semblante carregado. "Leandro não agia sozinho. Ele recebia ordens diretas de um consórcio estrangeiro, concorrentes que tentam dominar o mercado de refrigeração industrial. Eles não vão parar." Marcos respirou fundo. O bloco de notas, já gasto, estava em sua mão. "Então, ainda corremos perigo?" "Sim", respondeu André. "Mas agora sabemos em quem confiar."
Os dias seguintes foram intensos. O contrato bilionário finalmente foi assinado, consolidando a Maison Flash no mercado internacional. Contudo, ao invés de festas grandiosas, houve vigilância redobrada e um sentimento coletivo de resistência. A empresa havia aprendido que seus maiores inimigos podiam se esconder atrás de crachás respeitados. E Marcos, sua vida mudou para sempre. André cumpriu a promessa. Matriculou-o em um curso técnico de mecânica industrial e abriu caminho para que ele seguisse estudando. Pela primeira vez, Marcos pôde sonhar em transformar sua paixão em uma profissão reconhecida. Na despedida de mais um turno, Cláudio se aproximou e disse: "Você não é só um faxineiro, Marcos. É o homem que ensinou todos nós que conhecimento não depende de diplomas, mas sim de vontade." Marcos sorriu com humildade. "Eu apenas escutei as máquinas. Elas sempre falam. Só precisamos aprender a ouvir." Naquela noite, sozinho em sua casa, abriu o bloco de notas, folheou as páginas marcadas por números, horários e pequenos desenhos técnicos. Era a história de anos de observação silenciosa, de noites de estudo escondido, de uma paixão que nunca se apagou. No fim da última folha, escreveu: "A verdadeira força não está no título que carregamos, mas no que fazemos quando ninguém acredita em nós." E fechou o caderno com a sensação de missão cumprida. Do lado de fora, a cidade seguia o seu ritmo, indiferente ao fato de que um faxineiro simples havia impedido a queda de uma multinacional e desmascarado uma conspiração bilionária. Para o mundo, ele continuaria invisível, mas para a Maison Flash, Marcos Vieira seria para sempre o herói que nasceu do silêncio. Muito obrigado por ter acompanhado essa história até aqui. Se ela tocou você de alguma forma, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém especial e, claro, se inscrever no canal para não perder os próximos relatos que inspiram, emocionam e transformam. Sua presença aqui faz toda a diferença e é graças a você que continuamos contando histórias que aquecem o coração.